querer. E era isso que eu contribuo com vocês aqui. Solta uma música aí, ô DJ. Solta uma música pro Eduardo, vai chamar ele aqui. Caraca, você falou um negócio aqui, ó. Galera, salva de palmas. Nosso amigo Eduardo. Vou pegar aqui, peraí. Colocar nossa Bíblia Sagrada aqui. E aí, turma? Boa. Bom dia, né, ainda. Galera, muito interessante aqui o que todo mundo está falando. Eu tenho percebido que literalmente está em unidade de linguagem. A gente está falando das mesmas coisas. O que eu preparei para trazer aqui é que cada um está falando. Eu estava pensando em trazer algo relacionado a desenvolvimento, fé. E o que eu mais estou vendo aqui é a galera falando de fé. Parece que está tudo conectado. Tudo. E eu quero, antes de começar, depois coloca aqui para mim, ô Michel. Antes de começar, eu quero praticar o que eu tenho aprendido lá na plataforma. Tem 3 dias que a gente está lá, né? E, cara, é muito foda isso. Abrir a boca. Uma coisa, quando você abre a boca, você salva alguém. Igual o Gleidson falou, que abriu a boca sobre aquilo que aconteceu na infância dele. O cara foi lá, pô, aconteceu comigo. E o cara já tomou consciência. Segunda coisa, quando você ensina, quando você transborda, você acaba aprendendo. Quando você ensina, você aprende 2 vezes, né? E eu quero transbordar na vida de vocês algo que eu aprendi essa semana agora. Tava conversando com um amigo e ele falou assim, por que muitas vezes Jesus chegou lá no cego? Vocês lembram quando ele chegou no cego e cuspiu no chão, pegou o cuspe com a terra, passou no olho do cego e curou ele dessa forma. Vocês sabem por que ele fez isso? Você sabe? Tem vários significados. O que você acha que foi? Para os judeus, cuspir no chão de alguém na frente é um sinal de desrespeito. E o cego achou que tinha nascido por causa de maldição da família. E aí Jesus cospe no chão na frente dele para mostrar que ele governa em cima da maldição, em cima de qualquer coisa. Independente do que está acontecendo, ele é a cura. Ele vai lá, mexe no barro e aí tem outros significados, né? Ele pega, usa a saliva dele, que é a vida, joga no barro, que é da onde a gente veio, e usa o que faltava, que era ele, colocou lá no olho do cego e deu o que faltava a ele, independente da maldição ou da bênção. É isso. Finaliza com a palavra, né? Quer falar? É interessante que ele faz o barro, né? Foi para a terra, né? O barro fala do homem. O homem é um veículo para que Deus opere. Mas aí depois, para que a cura fosse completa, ele fala assim, vai e lava-te no tanque Siloé, que quer dizer o enviado. O Espírito Santo, ele foi enviado. Então, Deus usa o homem, que é o barro, ele é lavado, e aí depois o Espírito Santo completa o homem. E é exatamente isso que eu queria trazer, o que o Breno falou, você falou, que Jesus, ele poderia só simplesmente chegar, botar a mão no olho e curar. Mas por que ele chegou e cuspiu no chão? Porque, de acordo com a cultura judaica, cuspir era uma forma de amaldiçoar. E o cego, a vida toda dele, ele acreditou que ele era amaldiçoado. Então, todas as vezes que alguém cuspia perto dele, ele pensava que estava sendo amaldiçoado. E isso é muito relacionado à ressignificação. Por que Jesus usou o cuspe, o que travou, o que bloqueou o cego, para curar ele? Para que o cego trocasse o significado. Aquilo que amaldiçoou
agora é cura, agora é bênção. Trocou, ressignificou. Jesus, hoje a gente fala de desbloqueio, mas Jesus já fazia isso, ó, faz tempo. E alguém que já viu o filme da cabana que o Pablo falou? Vou resumir rapidinho. Um pai de família foi com 2 filhas para uma floresta e aconteceu um imprevisto lá no lago e ele foi correr para salvar os outros filhos. E a filha mais nova ficou sozinha. Nessa mesma época tinha um sequestrador de crianças à solta. Ele sequestrou a filha desse cara enquanto ele estava salvando os outros filhos, assassinou a filhinha dele numa cabana. E engraçado que quando Jesus passou um tempo, o cara no luto, ele recebeu uma carta. Nessa carta estava lá escrito para ele voltar na cabana e estava escrito Deus. Ele, sem acreditar, foi lá, voltou para a cabana, para o lugar onde aconteceu a merda, onde aconteceu a coisa ruim, porque Deus queria que ele trocasse o significado daquilo. Um lugar que foi maldição, um lugar que foi coisas ruins na vida dele, ele encontrou Deus e se tornou cura. Então é muito forte. E vamos lá então, tem nada a ver com o que eu vou falar aqui hoje com vocês. Primeiro eu quero dizer para cada um de vocês que eu vim aqui para servir vocês. Quero servir, eu quero que algo que eu tenho aqui pode completar em vocês. Uma primeira pergunta: quem aqui quer ter uma vida boa? Sério que vocês querem ter vida boa? Vocês querem ter uma vida boa? Eu não quero ter uma vida boa. Eu quero ter uma vida extraordinária. O que é uma vida extraordinária para vocês? Alguém quer falar? O que seria uma vida extraordinária para vocês? Hã? O ordinário é o comum, né? O extraordinário é o fácil. E muitas vezes também a gente acha, na verdade eu acredito que eu vivo o extraordinário hoje, independente do que esteja acontecendo de bom ou de ruim. Mas por que isso? Porque eu aprendi com outra pessoa também, que muitas vezes o que a gente está vivendo é o extraordinário para outra pessoa. E aí é importante a gente agradecer a vida que a gente tem. Romanos 8 fechou todas as coisas. Na verdade, quando a gente entende, né, que seja uma experiência boa ou ruim, a gente entende que aquilo realmente coopera para o nosso bem, serve de aprendizado, a gente realmente consegue entender que a gente vive extraordinário a partir disso. Não importa a sua situação financeira ou sua situação demográfica, seja regional que seja, mas importa você ter um coração nobre e voltado para aquilo que é o seu propósito, né, que foi direcionado na sua vida através da palavra. Então eu penso muito assim. Obrigado pela palavra. E realmente hoje aqui eu quero trazer para vocês que às vezes a gente fica pensando que as oportunidades que acontecem com a gente, as coisas que acontecem na nossa vida, mas de fato a gente que faz elas acontecerem. Tudo que acontece na nossa vida, primeiro veio de nós. A gente pensou, creu naquilo e aquilo materializou. Então eu quero trazer de uma forma passo a passo, de uma forma prática para vocês começarem a criar uma realidade extraordinária na vida de vocês, através de Deus, através de fé. Então vamos lá, uma primeira coisa para de fato criar uma realidade extraordinária, que a gente pode criar tudo que a gente quer. Tudo. Tem coisa que há um ano atrás eu nem imaginava que eu ia conseguir. Tá acontecendo. E vamos lá. Fé. Hebreus 11:1. O Breno falou hoje. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que está querendo dizer aqui? A gente às vezes fica precisando ver para crer. A gente tem que parar, cara, de ficar falando, de ficar comunicando daquilo que a gente está vendo aqui agora. Tava falando com o Thiago, pô, se a gente continuar
indo pra frente desse jeito na empresa, talvez não vai dar certo, talvez a empresa vai falir. Aí nessa mesma hora eu falei, não, eu vou falar, eu tô falando o que eu tô vendo. Vou falar o que eu creio. Vou falar que a gente vai ficar milionário, multimilionário, a empresa vai crescer, a gente vai prosperar. Não é o que você vê aqui agora, é o que você crê. Se você crê que é possível, já era, já aconteceu, já é. E eu quero trazer sobre a questão da obediência que a Lelé falou. Ele traz aqui várias pessoas, exemplos de fé. Davi, Noé, muitas outras. E olha só, imagina Noé. Deus chega pra ele, mano, vai vir um dilúvio, vai destruir a terra, faz uma barca aí. Imagina ele olhando pra assim, uai, e esse sol aqui, caralho? Esse solão rachando na minha cabeça aqui, você falando que vai vir um dilúvio? Mas por que ele criou a arca? Ele tinha obediência, e segundo, ele teve fé que aquilo realmente ia acontecer. E aquele que tem fé, ele é recompensado. Ele é agradável aos olhos de Deus. Noé foi agradável aos olhos de Deus porque ele foi obediente, ele teve fé. Então, é isso que todo mundo já tem falado aqui, vamos viver por fé. E você vivendo por fé vai acontecer alguns milagres. Aquela moça da Bíblia que tinha... Como que era? Ela ficava saindo... Isso, do fluxo de sangue. Por que ela simplesmente tocou em Jesus? Jesus falou, eu senti que saiu virtude de mim. Ele chega para ela e fala, a sua fé te curou. Ela já tinha gastado todo o patrimônio dela com médicos e nada tinha acontecido com ela. Aquilo foi um milagre, foi algo extraordinário. Por quê? Porque ela teve fé. E Jesus, sempre que ele curava alguém, ele falava, a sua fé te curou, te salvou. Então, para acontecer milagres, para ter coisas extraordinárias na nossa vida, a gente vai precisar disso daqui. Sei lá, parece que cada versículo aqui tem essa palavrinha. Não é à toa, né? Não é à toa, talvez Deus está querendo que a gente coloque isso logo na cabeça. Então, fé. Eu tenho fé que isso aqui vai passar. Passa aí pra mim, ô bicho. Decisão. Todo mundo aqui também estava falando de decisão, né? A gente está realmente bem conectado. E é engraçado que quando você toma decisão, tudo começa a cooperar para você alcançar aquilo que você decidiu. Esses dias agora para trás, a gente nem sabia como, eu e o Thiago, mas a gente falou, a gente vai entrar na plataforma, seja de qualquer jeito, nós vai pular muro, nós vai chegar lá, na porta, mas a gente vai entrar. E eu fui lá, graças ao nosso grande amigo e mentor, Gleidson, ele conectando com o Fabrício, uma pessoa lá dos eventos, eu consegui trabalhar como staff de graça lá no evento. E eu já tinha decidido que a gente ia entrar na plataforma. E é engraçado, literalmente tudo cooperou para que a gente entrasse. Conectei com gente que me deu o código para que eu pudesse depois fazer algumas coisas para entrar na plataforma. Eu cheguei lá para trabalhar um dia, me conectei com uma pessoa, me chamaram para trabalhar no outro dia, de graça ainda. Tá cooperando, vai dar certo. No final, quando eu tava indo embora, eu já tava estressado, saindo de lá 00:30, só querendo sair. Sabe quando você fica com fome, sono, você fica estressado, quer nem ver ninguém. Aí chega um cara e eu falei, vou ouvir o que esse cara quer me falar. E ele foi e falou, mano, eu sei, já dá pra ver que você quer entrar na plataforma. Eu nem tinha conversado com o cara, já dá pra ver que você quer entrar na plataforma. Deixa eu te falar uma coisa, mano, não espera ninguém te chamar pra cá, não. Só vem. Vem e fala, seja chato, aparece na porta e fala, eu quero trabalhar aqui, eu vou trabalhar, seja chato, fica enchendo o saco. No outro dia, eu e o Thiago falou, bora. De manhãzinha ele pegou o Uber, nem sabia se tinha serviço, nem sabia se ia dar pra entrar, mas simplesmente pegou e foi. A gente tinha decidido. E na hora que a gente chegou lá na portaria, a gente ficou 3 horas, tomamos um chá de banco. Depois de 3 horas, chegou o Fabrício e chamou a gente pra entrar e já tinha serviço e vamos pra obra. E aí,
simplesmente tudo começou a cooperar porque a gente decidiu e agiu. Então, toma uma decisão, cara. Eu tô aqui falando com vocês, talvez perto de 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, eu já tô 1000% melhor. Eu era um cara que na infância nunca me deixavam falar, me bloquearam um pouquinho em relação à fala, e eu tenho um perfil já de pessoa analítica, sabe? Que cara que só é número, só resultado, não quer saber de pessoas, não quer saber de falar. E eu simplesmente percebi que me comunicar não era simplesmente só para eu ter uma habilidade, era simplesmente para eu tirar de mim, para entregar para outra pessoa através da comunicação. E eu não consegui pegar um vídeo, mas eu era um robô falando. E eu simplesmente, no começo do ano, decidi que eu ia destravar a comunicação esse ano. Eu coloquei lá 5 palestras que eu ia dar esse ano. Hoje é a 5ª, já estou batendo agora vamos dobrar. Mas é isso, porque eu decidi, eu não olhei para minha condição, não olhei para minha fala, eu não olhei para o jeito que eu comunicava, pro quão ruim eu era, mas eu simplesmente decidi, velho. O que precisava fazer para destravar isso, eu vou destravar. Então, uma coisa forte é você decidir aquilo que você quer, que tudo vai cooperar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E aqui eu quero trazer que está lá em Mateus 7 até o 12. E Jesus, ele disse, Jesus, nosso irmão, nosso pai, nosso amigo. Quem aqui acha que Deus algum dia vai quebrar alguma promessa? Vai desfalar alguma coisa? O ser divino, ele falou, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Então muitas vezes a gente quer alguma coisa, quer conquistar algo na nossa vida e a gente não pede para Deus. A gente simplesmente não fala o que Ele está ensinando. Beleza, eu sei que eu tenho que pedir, mas você está pedindo? Jesus, uma hora foi chegar num cego e o cego estava lá e tal. Aí Jesus perguntou pro cego, o que você quer que eu te faça? Ô Jesus, não tá óbvio, o cara é cego, mano. Ele queria que o cara pedisse. Ele queria que o cara desse um passo. Queria que o cara fosse atrás, buscasse. Ele queria ver que você tá se empenhando, que você realmente quer aquilo. Então a gente... é só pedir, cara. E uma coisa que eu tenho aprendido, quando você ora pra você, pra se edificar, pode ser que dê certo, pode ser que aconteça, pode ser que Deus te ouça. Mas quando você ora para edificar o próximo, edificar a palavra, putz, a sua oração é multiplicada. Quando você pede algo para edificar o próximo, edificar Deus, a sua oração é multiplicada. Depois que eu entendi isso, eu parei de pedir, Deus, me ajuda a desenvolver minha habilidade de comunicação para eu ficar foda. Não, Deus, desenvolva minha comunicação para que eu possa edificar mais pessoas, para que eu possa transformar a vida de alguém através da minha comunicação. Então, bora pedir mais, galera. Conversar com Deus e, é claro, agradecer, não só pedir, mas pedir para edificar o próximo. Passador? Virar aqui, ó. É pra lá. Ó, frequência. Uma outra coisa que eu aprendi, que eu tô transbordando aqui pra vocês, é sobre frequência. Muitas vezes a gente quer algo, mas a gente não é aquilo. Às vezes a gente quer muito algo, mas dentro da gente a gente tá vibrando numa outra frequência. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Então, às vezes, por exemplo, eu sempre quis melhorar minha comunicação, mas eu ficava com medo, eu ficava inseguro, ficava com medo de errar. Por dentro de mim começava a vibrar o medo, vibrar
a insegurança, e eu acabava atraindo para mim situações que me trariam algo que me deixasse desconfortável, me deixasse inseguro. Então a gente pegar isso de você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Quando você entende isso, você começa a se mudar, você começa a mudar a sua frequência. Há 2 dias atrás eu terminei um desafio que eu fiz de 30 dias, literalmente 30 dias seguidos, agradecendo por 10 coisas, 30 dias seguidos. Literalmente foi um dos meses que minha vida transformou de cabeça para baixo. Era a oportunidade chegando, abraçava a oportunidade, depois da oportunidade, veio outra oportunidade, não parava de chegar a oportunidade. E uma tarefa que eu quero que vocês façam alguma vez, quem é que gosta de desafio, se desafia nisso. 30 dias seguidos só agradecendo, para e agradece por 10 coisas. E é foda. Eu começava a agradecer pelas coisas que eu já tinha e começava a agradecer pelas coisas que eu queria ter, mas eu já agradecia como se eu já tivesse tido aquilo. Jesus, por exemplo, pegou os pães e os peixes, levantou e deu graças. Né, Gleice? O Gleice fez isso. Depois eu quero que você fale aqui. Daquele lá. Jesus deu graças como se já tivesse. E plim! Os pães foram multiplicados. Então quando você agradece como se você já tivesse, você muda a sua frequência. Quer falar que você deu graças? Isso aqui foi forte, eu achei massa. Na época eu tava morando lá no Espírito Santo ainda. A gente tava precisando de comprar uma lata de leite que era R$70. E não tinha essa grana. Tinha acho que R$52 mais ou menos. Eu falei, caraca, tem que comprar o leite da minha filha e não tem dinheiro. Cara, a gente pegou, minha esposa, estamos na sala assim, na cozinha, na mesa. Juntamos todo o dinheiro numa conta, foi a conta do PicPay, mais umas moedas que tinha pela casa. E a gente pegou, eu peguei o celular, levantei, fiz igual Jesus fez, levantou e agradeceu. Sem sacanagem, na hora que eu terminei a oração, uma mulher que devia a gente fez um pix e pagou. Nossa. Tipo assim, não foi demorado não, foi bem rápido. Acabei de levantar o celular assim mesmo, obrigado por isso, por esse tanto que tem aqui, acho que foi 52, sem que faltar dinheiro, não dá para comprar o leite. Quando eu terminei a oração, o pix da mulher entrou no celular. Devia a gente das coisas que a gente vendia lá, das roupas. Fez um pix pagando, acho que foi R$800. Na mesma hora. Tipo, não demorou não, tipo assim, foi no outro dia, não, foi... Acabei de terminar ali, o negócio aconteceu. Essa questão de agradecer, realmente ser grato, cara, a resposta vem. E vem rápido, se tiver fé, digo, a gratidão de verdade, não é aquela, tipo assim, eu vou agradecer porque eu tenho que agradecer, que todo mundo fala, não. Você, com o coração, não for grato, a resposta vem muito rápido, você pode ter certeza. Foi quase um número profético ainda, quase 12. Você recebeu quase 12 vezes mais do que precisava. Exatamente. E que quando às vezes a gente está com vontade, não está com vontade de dormir, mas precisa dormir, eu aprendi isso na prática. Quando eu começava a agradecer, eu agradecia sempre antes de dormir. Cara, era uma energia surreal. Quando eu começava a agradecer, eu coloquei 10. A energia vinha, aquela energia surreal de satisfação, de agradecimento. Eu agradecia depois para 15, 20 coisas. Parecia que eu não queria parar de agradecer. Aí você começa a ver o tanto de coisa que você já tem. Às vezes a gente fica bitolado em sempre no próximo, na próxima coisa. Beleza, é bom estar continuando, evoluindo, prosperando. Mas parar e olhar, poxa Deus, obrigado. Obrigado, Deus, por me estar dando essa oportunidade de estar aqui falando na frente das pessoas. Obrigado, Deus. E, igual eu falei, antes de dormir, cara, eu dormia leve. Parecia que eu simplesmente estava tranquilaço. Muito bom. E aqui só um código. Esse erro aqui foi de propósito. Uma pergunta, não sabia? Falei, acho que você É um código, porque acho que o Thiago falou isso. A gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de falhar. Então isso daqui, eu gosto de estudar muito o cérebro. Quando você propositalmente erra em público, você está mostrando para o seu cérebro que isso não tem nada demais. Eu errei aqui em público. E aí? Tô vivo, tô forte, tô tranquilo, tô falando. Então você meio que
de propósito mostrar para o seu cérebro que não tem nada demais em errar. Isso que trava muita gente, a galera trava muito falando, porque eu falo isso porque eu já tive muito medo de errar em público. Depois que eu entendi isso, eu comecei a fazer algumas coisas para literalmente mostrar para o meu cérebro que não tem nada demais de você errar, principalmente em público. Eu não morri, ninguém me gritou, ninguém me julgou, entendeu? É um código aí. Outro... Aí, ambiente. Uma coisa que todo mundo aqui falou também sobre ambiente. E por que eu trouxe essa foto aqui? Recentemente eu fui lá na plataforma e vi aquela Ferrari braba do Marcos Paulo, bagulho top. E eu quis trazer essa imagem aí. Imagina esse menininho vendo essa Ferrari. Nunca tinha... Capaz que ele nunca nem sabia o que era uma Ferrari e viu essa Ferrari aí. Eu acredito que ele, antes de ver a Ferrari, ele não tinha chance de conquistar uma Ferrari. Mas quando ele viu de perto, ele já fica muito mais perto de ter uma Ferrari um dia. Porque ele acessou um ambiente, ele viu que aquilo é possível. Se ele tocar lá, ele pode ser meu. Por exemplo, eu vi ali, eu nunca tinha visto uma Ferrari de perto. Não é sobre bens materiais, eu estou querendo trazer um ensinamento sobre ambiente. Eu vi ali, toquei na Ferrari e vi, pô, é só isso daqui, mano. Às vezes a gente fica criando um negócio surreal na nossa cabeça. Você toca no negócio e fala, é só isso aqui, só uma latinha vermelha, só um negocinho. Você olha pro Marcos Paulo que conquistou a Ferrari, ele é um cara que tem carne também, um cara que tem braço, tem perna, tem cabelo, igual eu. Por que ele conseguiu e eu não posso? Quando você entra em ambientes que tem algo, aquilo que você busca, quando você entra em ambientes que é extraordinário, você vê que o extraordinário é possível. Não é só para as outras pessoas. Se todo mundo conquistou, você também pode. Através do ambiente você consegue ver que é possível. Esses dias eu ouvi uma palavra da Bíblia que... Vocês sabem da história de Abraão e Sara, que Sara era infértil. E Deus deu a promessa de que Sara e Abraão seria pai de multidões. Mas a esposa do cara era infértil. Ele deu a promessa, e se eu não me engano, só depois de 20 anos que aquilo aconteceu. Mas por que Deus prometeu aqui, só depois de 20 anos que aconteceu? Abraão, ele foi num lugar lá, acho que o rei Abimeleque, ele curou uma mulher que era infértil, e a mulher que era infértil que Abimeleque, o rei Abimeleque curou lá, ela conseguiu ter um filho. Então Abraão viu, através do ambiente, que era possível. Depois que ele viu que era possível, ele creu. Logo aconteceu com a esposa dele. Ele demorou 20 anos para fazer aquilo acontecer, porque ele não tinha visto, não tinha crido. Então ele precisou primeiro ver, através do ambiente, que era possível, para depois acontecer com a esposa dele. Se ele já tivesse crendo, no momento que Deus deu a promessa, já teria acontecido. Só que, como ele nunca tinha visto aquilo acontecer, ele precisou ver em outro ambiente para que isso acontecesse com a esposa dele. Esse livro aqui, é um ambiente. Tem várias promessas, vários milagres, para a gente ver, através disso, que tudo é possível. Aqui tem vários milagres. Então, esteja em ambientes que te mostrem o extraordinário. Se coloque em ambientes propositalmente. Eu e o Thiago entrou à força na plataforma. A gente, esse ambiente aqui, nós tem que entrar, bicho. E um dos ambientes aqui que tem ajudado a gente a crescer demais, inclusive a gente entrou num ambiente por causa de outro ambiente. Esse cara aqui, eu quero agradecer demais ele, cara. Ele tem criado um ambiente de crescimento, de prosperidade, de destravar. O Gleidson tem transformado a nossa vida. O Thiago, antes de entrar na mentoria, tava de um jeito. Chegou depois num outro evento, o Gleidson, caralho, o Thiago tá mais bonito, o cara tá diferente. Eu ia derrubar as mesas aqui. Juro, hoje, nós tava indo lá na plataforma, eu tava assim, o Thiago falou assim, liga pro Fabrício. Não, mano, o cara é líder ali, vamos incomodar ele. Não, chama ele e fala, bicho, vem cá, chega aí. O cara agora tá ousado, o cara tá corajoso, tá nem aí com nada. Por quê? Ele começou a acessar alguns ambientes de pessoas que eram ousadas, de pessoas que não estavam nem aí com a opinião de ninguém. Através do ambiente ele está sendo transformado.
É muito forte o poder do ambiente. E agora vamos... Ação. O milagre só vem no meio do caminho. As coisas milagrosas só acontecem, as coisas extraordinárias só acontecem depois que você dá o primeiro passo. Não um milagre, mas uma grande oportunidade da gente entrar na plataforma só aconteceu porque a gente deu o primeiro passo, a gente agiu. A gente simplesmente teve a fé para entrar lá, a fé que ia acontecer, agiu e pronto. Ninguém... Eu não vi, mas se alguém tiver lido aqui na Bíblia, eu não vi nenhum cego que foi curado na cama dele lá sem agir, sem pedir. Teve um cego que estava gritando para Jesus, Jesus, me cura e tal. O povo queria mandar ele calar a boca e que começou a gritar mesmo, o cara estava agindo. E vocês sabem que cena que é essa aqui? Esse cara sabe tudo, velho. Qual cena aqui? Abraão indo matar o filho e aparece um anjo para ele matar o cordeiro no lugar. Pode fazer uma palestra junto. Tá conectado. Eu falo, pergunta qualquer livro desse que eu falo também que eu posso falar. Boa, boa. É isso mesmo. Abraão estava indo, Deus mandou, ele foi obediente, o cara ia sacrificar o filho dele. O filho dele. Abraão estava indo sacrificar o Isaac e do nada o anjo apareceu. Ele estava tomando uma ação. A ação simplesmente do anjo aparecer e falar, para. Deus já, assim na linguagem aqui, né? Deus já te testou e já viu o seu coração. Não precisa provar mais nada. O milagre só aconteceu quando ele estava agindo. Quando ele estava agindo. Você é uma prova de ação. Tem um detalhe. Quando a Bíblia fala que ele deixou os seus moços para trás, ele falou assim, nós vamos ali e voltaremos. É a fé. Ele foi obediente, mas ele falou, nós vamos voltar já. Ele sabia que Deus ia prover. Tem mais um detalhe. Ele inclusive fala, né, Deus proverá. Pai, cadê o cordeiro? Que ele vai sem o cordeiro, ele fala, Deus proverá. Só que a fé de Abraão foi além do proverá, de ser um cordeiro ou de ser qualquer coisa. Ele sabia que ainda que o filho dele morresse, Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar ele. Isso fala lá no capítulo de Efésios, né? Capítulo da fé, acho que é o capítulo 6, se não me engano. Aí fala exatamente isso, que Abraão creu o suficiente para que ainda que o filho dele morresse, Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar o filho dele. Ou seja, aconteceu algo que ainda foi além da expectativa de Abraão, que era, você não vou nem matar o seu filho, toma um cordeiro aqui, que eu já tinha entendido. Exatamente o que você falou. Exatamente o que você falou. Igual eu comentei com a mulher da hemorragia, ela precisou... a multidão lá, Jesus passando, indo para a casa do... esqueci o nome do rapaz lá. Multidão lá, e ela simplesmente precisou entrar no meio da multidão e tocar no manto de Jesus. Ela tomou uma ação, ela agiu, e o milagre aconteceu na hora que ela agiu. Cara, eu tava estudando isso tudo que você falou essa semana, velho. É foda, né? E agora... Para ter uma vida extraordinária não tem como não ter ele na sua vida. Uma vida extraordinária não... Não tem como dar fruto, né? Não tem como, cara. Existe tudo de bom no mundo, sim, mas uma vida extraordinária, na minha visão, só acontece quando ele está no meio. Você pode perguntar a Paulo, pode perguntar a Pedro, pode perguntar a João. Vários discípulos morreram de forma, nossa, complicada. Pergunta para eles se a vida deles foi ruim, foi uma vida mais ou menos. Eles vão falar, minha vida foi extraordinária. Os caras fizeram tudo porque eles tinham esse cara aqui, esse amigo, esse pai. Então eu quero fazer uma dinâmica aqui agora. Quero pedir para cada um dizer alguma coisa para Jesus. Vocês topam? Bora. Quem quer começar? Eu. Jesus, realmente você é a videira verdadeira.
Jesus, obrigado, porque sem você eu não teria vida em abundância. Jesus, obrigado por tudo. Jesus, obrigado por ser meu caminho, ser a verdade em minha vida e ser o meu Senhor. Jesus, obrigado por nunca desistir. Então, todas as vezes que a gente erra, o Senhor está lá, o Senhor nos apoia e sempre acredita em nós. Jesus, obrigado por ser um Pai presente. Obrigado por guiar os meus passos, Senhor Jesus. Jesus, obrigado por ser meu Pai e meu guia. Jesus, eu agradeço por me encontrar, me resgatar. Obrigado por ser tudo que eu preciso. Jesus, obrigado por ser o meu Pai. Jesus, obrigado por ser o nosso mestre, o nosso guia. Que maravilha, né? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Pra mim essa salva de palmas tá bom, mas se é pra Jesus, vamos, tem que ser vamos melhor. maior, vamos maior. Ele merece vitória, ele merece Obrigado, gente. Gente do céu, que isso? Não dá vontade de parar. Oi? Nossa, a dinâmica que você fez foi muito top, você tá doido, cara. Imaginei que ia ser assim. O homem tá outro. O que é isso? Rapaz, que... Ele não tá evoluindo de mês em mês, não. É de semana a semana. Mano, é exponencialzão esse aí. Não fui eu não, pô. Foi ele. Foi ele, é isso aí, a honra, a glória.